parece. Tranquilo. Então, pessoal, para a gente começar conversando sobre o assunto de hoje, né? Hoje a gente vai trabalhar com programação inteira. Então, até a última aula, a gente fez uma revisão da primeira parte da pesquisa operacional de PO1. Então, a gente trabalhou lá com o método gráfico, método simplex e com software, né, para tentar resolver esses problemas. Então, a partir da aula de hoje, a gente vai trabalhar com a pesquisa operacional 2, que é o conteúdo propriamente dessa disciplina. Então, hoje, dia 10, a gente vai trabalhar com programação inteira. Na próxima semana, programação binária. Dia 24, programação não linear. 31, programação dinâmica determinística. Dia 7, dinâmica estocástica. Aí dia 14 vão ser as orientações para a prova substitutiva e para a prova final. E a partir do dia 14 até o dia 18 vão ficar aberto um período para vocês responderem essa prova substitutiva. E dia 21 são as orientações para a prova final. E essa prova final vai ficar aberta do dia 22 até o dia 25. E como vai ser a avaliação dessa segunda parte da disciplina? Então vão ser duas listas que vocês vão precisar fazer e me entregar. No dia 17, na próxima semana, eu vou passar essa lista para vocês. E vocês vão ter até, acredito que a terça-feira, dia 13, dia 13 de março, para entregar essa lista número 1. E dia 23 no caso. E aqui a segunda lista eu vou passar para vocês no dia 7 de abril. E vocês vão me entregar até o dia 13. Então essa segunda parte da disciplina, a nota vai ser a média dessas duas listas. Então esse é só um cronograma de como vai funcionar a disciplina até o final. Tranquilo para todo mundo? Alguma dúvida? Com relação às notas da NAP1, eu pretendo divulgar elas até a próxima semana. Vou colocar as notas das listas e a média delas, que vai representar a nota NAP1 de vocês. Tranquilo, pessoal? Alguma dúvida com relação, seja a primeira parte da disciplina, seja essa segunda parte? Está tranquilo, né? Ficou claro assim para todo mundo. Podem dar o retorno aí no chat ou por áudio. Pode ficar à vontade. Tranquilo, professor. Pelo menos até agora, sim, tá dando de levar bem o assunto. Então vamos lá, né? Então eu adianto que que a primeira parte que a gente vê em PO1, PF é a prova final. Eu acabei trocando ali o termo, mas é prova final. É o mesmo que NAF. Que você beleza? Eu acabei trocando o termo ali, dei uma viajada, mas depois eu ajusto. Mas é prova final, tá bem? Então esse é o calendário que a gente tem até o final da disciplina. A primeira parte que a gente trabalha é uma parte mais legal, né? Que normalmente todo mundo gosta e que é mais aplicada assim dentro da pesquisa operacional. E essa segunda parte é uma parte um pouco mais chatinha, principalmente a partir da programação não linear, né? Do dia 24 até o dia 7, então é um conteúdo um pouco mais chato, mas que a gente vai vencer. Então, começando a aula de hoje, a gente vai trabalhar hoje, como eu falei para vocês, sobre programação inteira. Até a última semana a gente focou exclusivamente na programação linear, né? Então, do que se trata essa programação inteira? Então, quando a gente está falando de programação inteira, é quando as minhas variáveis de decisão dentro de um modelo, elas assumem apenas um conjunto de valores finitos dentro de um universo previamente estabelecido, e esses valores são valores inteiros. Então, só lendo a definição para vocês aqui, um problema é classificado como sendo programação inteira quando todas as variáveis de decisão do modelo são discretas, isto é, podem assumir valores dentro de um conjunto finito ou uma quantidade inumerável de valores provenientes de uma contagem. Então, quando vocês escutarem o termo programação inteira, vocês têm que associar no seguinte raciocínio:
Programação inteira. As variáveis de decisão precisam assumir valores inteiros, diferente do que a gente via lá na programação linear, em que eram permitidos números contínuos, né? Eu falo para vocês às vezes em números quebrados, 1,2, 1,3, 0,7. Na programação inteira só são permitidos para as variáveis de decisão valores inteiros, 1, 2, 3, 4 e assim sucessivamente. Dentro da programação inteira, alguns autores inserem a programação binária dentro da programação inteira, outros trabalham com ela de uma maneira mais afastada, mas eu vou trazer a programação binária junto com a programação inteira, principalmente nessa definição. O que seria a programação binária? A programação binária é quando essas minhas variáveis de decisão, elas só podem assumir dois valores. A gente representa em sua maioria 0 ou 1. Ah, professor, não entendi muito bem. Quando é que um problema vai ter 0 ou 1? Então são problemas em que, por exemplo, devo investir ou não em um projeto, devo comprar ou não uma mercadoria, devo produzir ou não produzir. Então, as variáveis de decisão binária, elas representam problemas desse tipo. Fazer ou não fazer, comprar ou não comprar, em que o indivíduo ele só tem duas opções. Então, pessoal, vocês lembram lá da programação linear, a forma padrão de um modelo. Então, nós temos aqui a nossa função objetivo, certo? Temos as constantes, C1, C2, C3, Cn. Temos as variáveis de decisão, x1, x2 e xn. E temos as nossas restrições. E o que vai diferenciar para vocês é justamente nos valores que são permitidos para essas variáveis de decisão. Quando a gente tem um modelo de programação inteiro, só são admitidos valores inteiros. Então eu trouxe aqui para vocês visualizarem 1, 2, 3, 4 e assim sucessivamente. Quando a gente tem um modelo de programação binária, a diferença está nessas variáveis de decisão, porque são permitidos apenas dois valores, ou 0 ou 1. Então, para a gente representar esses exemplos de programação binária, eu trouxe para vocês aqui algumas situações. Então, o que é que representa esses problemas de programação binária? Por exemplo, o problema da mochila, inserir ou não inserir, que a gente vai trabalhar um pouco mais na frente sobre isso. Investir ou não investir, que é um problema de finanças, que a pesquisa operacional também auxilia nessa resolução. Um problema logístico, de utilizar ou não uma rota. Um problema de produção, produzir ou não produzir. E um problema de marketing, né? Comprar ou não comprar determinado produto. Marketing, que eu falo quando está inserida dentro de um departamento único com as finanças. Então, os exemplos de programação binária que eu trouxe para vocês é para que vocês comecem a clarear, digamos assim, o raciocínio de vocês com relação a esse tipo de problema, né? Muitas vezes, professor, como é que um problema só assume duas alternativas, digamos assim? Então, esses são alguns exemplos que se enquadram dentro dos problemas de programação binária. Então, o que é que a gente precisa gravar desse início? Programação inteira assume apenas, com relação às variáveis de decisão, valores inteiros. 1, 2, 3, 4. É justamente o que diferencia do modelo de programação linear. Dentro da programação inteira, muitos autores inserem a programação binária, que se trata justamente de quando as variáveis de decisão elas só podem assumir dois valores, duas situações. É ou não é, fazer ou não fazer, comprar ou não comprar. Então, nessa semana, hoje e na próxima semana, o que a gente vai trabalhar é justamente sobre isso. Programação inteira e programação binária. E como é que faz para resolver esses problemas de programação inteira ou programação binária? A gente viu lá na programação linear que antes da gente utilizar o software, a gente precisa entender, digamos assim, os algoritmos, as heurísticas que existem para que um software aconteça, né?
Então a gente entendeu, por exemplo, o método gráfico, aprendeu, por exemplo, o método simplex. Então, para esses problemas binários e inteiros, o software ele também nos auxilia. Mas é preciso que a gente entenda como funciona o algoritmo por trás desse software, né? Como é realizado esse cálculo. Então, muitos problemas dentro da programação inteira e programação binária, eles apresentam uma complexidade muito grande. E diante dessa complexidade, a resolução pelos métodos, digamos assim, entre aspas, tradicionais, né, digamos assim, fazer de uma maneira mais mecanizada, na mão, se torna inviável. E a gente precisa, muitas vezes, do auxílio computacional quando a gente está trabalhando com esses problemas. Só que, apesar disso, dentro da literatura, existem alguns métodos, né? Por exemplo, o algoritmo de Branchenbald, que a gente vai entender um pouco sobre ele, e ele, em linhas gerais, a partir de uma solução inicial que você encontra, você vai subdividindo esse problema em pequenas soluções. E a partir da divisão em pequenas soluções, você busca encontrar a sua solução ótima. Um método de resolução é a partir dos algoritmos de plano de corte, que associa-se muito com o método gráfico. O método Branch and Cut é uma adaptação do algoritmo de Branchenbald dentro do plano de corte. A decomposição de Benders, que também busca fazer essa subdivisão em pequenos problemas. A relaxação lagrangiana, que é você multiplicar suas restrições por um operador chamado operador de Lagrange para tentar encontrar essa solução ótima. E tem alguns métodos que eles acabam sendo mais utilizados, né? Que são os métodos que a gente chama de relaxação. Então tem um método de relaxação de programação linear, tem um método de relaxação lagrangiana e tem um método de relaxação de surrogate. Então a gente vai aprender, obviamente que a gente não tem condições de aprender todos esses métodos. Então a gente vai aprender os dois principais métodos que são apontados na literatura. Que métodos são esses? O algoritmo de Branchenbald e o método de relaxação de programação linear. Então vamos aprender esse primeiro método de relaxação linear. Então eu vou explicar assim de uma maneira geral como trata esse método, depois eu vou explicar ponto a ponto. Então, pessoal, vocês observam que o modelo de programação inteira ou binária, a sua estrutura, ela se aproxima muito de um problema de programação linear. Então, quando tem-se ou adota-se esse método de relaxação linear, qual é o objetivo? O objetivo é que a gente resolva um método de programação inteira ou programação binária utilizando os métodos e as técnicas que a gente utiliza lá na programação linear. Por exemplo, o método gráfico, o método simplex, entre outros. Qual é a pendência, entre aspas, que surge com relação a esse método? Quando você utiliza esse método e resolve utilizando os métodos lá da programação linear, pode ser que você encontre uma solução ótima e que essa solução ótima atenda os critérios da programação inteira ou da programação binária. Para a programação inteira, que as variáveis de decisão apresentem valores inteiros. Para a programação binária, que as variáveis de decisão apresentem apenas dois valores. Pode ser que isso aconteça, que você encontre rapidamente esses resultados. Só que em sua maioria, não se é possível obter esses resultados. E o que é feito? É feito uma aproximação, um arredondamento para tentar encontrar a solução ótima. Então, esse método acaba tendo muitas críticas, porque ele não é um método 100% preciso. É necessário que ao final dele seja feito um arredondamento. Então, vamos tentar, agora passando os pontos, explicar isso que eu falei para vocês. Método da relaxação linear. Primeiro ponto. Relaxar ou eliminar as restrições de integralidade ou binaridade das variáveis. Ou seja, é justamente tentar esquecer esses dois critérios que existem
para esses modelos, né? Tanto programação inteira, tanto para programação binária. Então, quando você esquece esses dois critérios, recai-se um problema de programação linear, chamado de relaxação linear ou problema relaxado. Assim, busca-se encontrar a solução a partir de um modelo de programação linear. Para isso, utiliza-se um dos métodos, método gráfico, simplex ou soft. Então, só para a gente entender, pessoal, eu trouxe aqui esse exemplo. Vocês lembram lá do método gráfico? Então, a gente utiliza o método gráfico para tentar encontrar a solução ótima para os problemas de programação linear. Agora, imagine que a gente tenha um problema de programação inteira, em que os valores permitidos são apenas números inteiros. Então, nesse método de relaxação, eu tenho que utilizar justamente os meus métodos lá da programação linear. Por exemplo, o método gráfico. E quando eu utilizo esse método, eu chego em uma solução ótima. Então, por exemplo, aqui, ó, solução ótima IPL. Então, é solução ótima mediante programação linear. A solução ótima mediante a programação linear foi esse ponto aqui, ó, que quando a gente analisa com relação ao eixo X e analisa com relação ao eixo Y, ou X1 e X2, a gente observa que para o eixo X1 o valor foi 3, mas para o eixo X2 não foi um número inteiro, foi 2,7, por exemplo. Então, esse problema, com esses valores, 3 e 2,7, teoricamente não atende o meu critério para um problema de programação inteira. Então, o que é que eu preciso fazer? Eu preciso fazer um arredondamento. E que arredondamento é esse? Transformar essa solução em uma solução de números inteiros, ficando 2 e 3. Então, a crítica que se faz a esse método é que, primeiro, ele não é um método preciso. Ele não indica obrigatoriamente que você vai chegar na solução ótima. E quando você não chega nessa solução ótima, você precisa fazer um arredondamento. É nesse arredondamento que os erros eles podem existir. Eu abro para vocês a seguinte pergunta. Primeiro, lá do início, deu para entender do que se trata a programação inteira e a programação binária, principalmente em comparação com a programação linear? Pergunta 1. Pergunta 2. Deu para entender do que se trata esse método de relaxação linear? Como ele funciona? Podem responder tanto pelo chat ou pelo áudio. Precisando, eu explico novamente para que esse entendimento fique claro para todo mundo. Certo? Então, o Guilherme aqui já deu o retorno. Claro, sim, professor. Pode continuar, né? Então vamos lá. Então, pessoal, como esse método como eu falei para vocês, é um método que é alvo de crítica, né? Ele tende a ser, assim, entre os que são apresentados pela literatura dessa área, ele é um dos que são dos que é mais apresentados. Em contrapartida, ele é um dos que é menos eficazes, que é um dos que menos trazem os resultados mais precisos. Então, o outro método que a gente vai trabalhar agora é um método que é mais específico para esses modelos, para esses problemas de programação inteira e de programação binária. Então, esse método, ele traz resultados mais consistentes, mais objetivos, mais diretos. E é nesse método que a gente vai concentrar nessa aula de hoje, para que a gente possa entender como acontecem as interações para a resolução dos problemas de programação inteira e dos modelos de programação binária. Então, esse método chama-se de algoritmo Branch-and-Bound. Então, eu vou fazer mais uma vez a explicação geral, depois eu vou passar por cada um dos pontos. Então, do que se trata esse método? Esse método, pessoal, a gente vai partir de uma solução inicial, a gente vai procurar uma solução inicial para o problema a partir dos métodos de programação linear, certo? E a partir dessa solução inicial que a gente encontrou,
a gente vai subdividir esse problema em um conjunto de subproblemas para que a gente consiga encontrar a solução ótima que satisfaça as condições, seja de que as variáveis de decisão sejam inteiras para os problemas de programação linear e programação inteira, seja que as variáveis sejam binárias para modelos de programação binário. Então, em linhas gerais, esse método, esse algoritmo, refere-se a esse processo. Então, vamos lá. É um método de divisão em que o problema original é dividido ou ramificado em subproblemas menores. Então, como eu falei para vocês, a gente parte de um problema principal, de uma solução inicial e subdivide em outros problemas. Cada subproblema gera um limite superior ou inferior sobre o valor da função objetiva. Ou seja, cada um desses subproblemas que são gerados, eles vão gerar uma restrição. E essa restrição vai limitando a minha função objetiva para que eu possa encontrar a minha solução ótima. As soluções dos subproblemas são combinadas até que se obtenha a solução ótima do problema original. Quando é que esse método para? Quando esse algoritmo para? Quando a gente encontra a última interação. E o que se refere a essa última interação? Quando as minhas variáveis de decisão, elas são todas inteiras ou binárias, respeitando, obviamente, os problemas que ela trata. Então, o problema original é resolvido como um problema de programação linear, como eu falei para vocês, a partir do método gráfico, o método simplex, e caso os valores das variáveis de decisão forem inteiros, o problema está resolvido. Caso não, precisa aplicar o método. Então, essa observação, em linhas gerais, é o seguinte: analisei a minha solução inicial, que é de onde parte o método. Ao analisar essa solução inicial, eu já encontrei valores inteiros ou valores binários? Se sim, o método já para aí. Se não, eu preciso ir subdividindo nessas ramificações para tentar chegar à solução ótima. A gente vai entender melhor esse método quando a gente for trabalhar dentro do exemplo. Então, pessoal, aqui é mais ou menos como é a cara do método. Então, a gente vai ter aqui o S0, que é chamado de problema zero, ou que é chamado de solução inicial. Como é que a gente encontra essa solução inicial? A gente encontra essa solução inicial, como eu falei para vocês, utilizando um dos métodos de programação linear para resolver o nosso modelo, o método gráfico simplex ou um software. Feito isso, a gente vai ter, digamos assim, uma decisão. Que decisão é essa? Os resultados que eu cheguei, eles indicam que as minhas variáveis de decisão são inteiras ou binárias? Se sim, o método para aqui, para nessa solução inicial. Se não, ele é ramificado em subproblemas. Se um desses subproblemas, ou nos dois, se nos dois existirem números inteiros, soluções que apresentam as variáveis de decisão inteira ou binária, o método para neles dois. Se uma das duas apresentar um número que não é inteiro, um número que é contínuo, por exemplo, a gente vai precisar encontrar uma outra ramificação. E essas ramificações são encontradas até que a última interação apresente todas as minhas variáveis de decisão com valores inteiros ou binários. Então, os subproblemas surgem quando as condições de integralidade ou binaridade não forem satisfeitas na solução inicial, como eu expliquei para vocês. Os novos subproblemas serão influenciados pelos problemas anteriores. Então, essa influência acontece dentro das restrições. Como eu explico aqui, essa influência aparece nas restrições do modelo. E o método para quando as restrições de integralidade ou binaridade são atendidas. Então, essa explicação ela é melhor compreendida quando a gente parte para um exemplo. Então, eu vou apresentar para vocês agora um exemplo, e à medida que eu for apresentando esse exemplo, eu vou perguntando se vocês estão conseguindo captar e compreender, certo?
Então vamos pegar esse exemplo aqui, um exemplo genérico, que o objetivo é maximizar 4x1 mais 5x2. E essa minha função objetivo está sujeita às seguintes restrições: 5x1 mais 7x2 menor ou igual que 44. 4x1 mais 2x2 é menor ou igual que 27. 6x1 mais 3x2 é menor ou igual que 24. E as minhas duas variáveis de decisão precisam apresentar valores iguais ou superiores a zero. E x1 e x2 são variáveis inteiras. Se elas são variáveis inteiras, a gente está dentro de um modelo de programação inteira. Então nós vamos utilizar o método algoritmo de branch and bound para tentar resolver esse problema. Então, pessoal, qual é o passo 1? Resolver o problema com o modelo de programação linear, a partir daquele método lá de relaxação linear. Para isso, a gente utiliza o método gráfico, o método simplex ou software. Então, para esse exemplo que eu trouxe, resolvendo esse problema como modelo de programação linear, pelo método gráfico, pelo simplex e pelo lindo, nós vamos encontrar o mesmo resultado. Então, o valor da minha função objetiva aqui foi 32. E os valores das minhas variáveis de decisão foram x1 igual a 1,33 e x2 igual a 5,33. Quando a gente analisa esses dois valores, eles são valores inteiros? Não, não são valores inteiros. Então, se eles não são valores inteiros, é preciso que a gente aplique esse método, esse algoritmo de branch and bound, para que a gente encontre valores inteiros. Para esse primeiro passo, pessoal, vocês conseguiram entender o que eu fiz nesse primeiro passo? O passo 1 para esse algoritmo ficou tranquilo para todo mundo? A partir do exemplo, qual é a primeira etapa? Qual é o primeiro passo? Então o Guilherme aqui já deu retorno. Mesmo quem chegou depois, a parte mais importante da aula é a gente entender esse algoritmo, né? E esse algoritmo ele está iniciando agora. Então, mesmo quem chegou depois, professor, eu não entendi esse passo 1, pode perguntar que a gente explica novamente. Então, o Guilherme já deu retorno, Professor. A Kézia já deu retorno. Quem está falando? É o João. Pode falar. Só uma dúvida. Então, basicamente, o primeiro passo é aplicar aquilo que a gente já tinha aprendido nas aulas passadas, né? Questão do simplex, né? Isso. Ah, sim. O simplex, ou o gráfico, ou o software, né? Que já auxilia bastante. Certo? Entendi. Tranquilo? Esse é o primeiro passo. Aí, quando a gente aplica esse primeiro passo, a gente observa que as minhas duas variáveis de decisão, elas não apresentam valores inteiros. Então, se elas não apresentam valores inteiros, a gente vai precisar aplicar esse algoritmo para encontrar quais são os valores inteiros que fazem com que eu tenha a minha solução. Então, aí a gente adentra no meu passo 2. Então, qual é o passo 2? Encontrar números inteiros para as variáveis de decisão, como eu falei. Os números escolhidos para análise vão depender dos valores encontrados para as variáveis de decisão. Então, por exemplo, para x1 eu encontrei 1,33 e para x2 eu encontrei 5,33. Então, para x1 eu tenho dois números que são possíveis, números inteiros. x1 pode ser tanto 1 como pode ser 2. x2, que deu 5,33, quais são os números inteiros? Pode ser tanto 5 como pode ser 6. Então, esses números que eu vou analisar vão depender dos valores que eu encontrei para as minhas variáveis de decisão. E como eu devo analisar esses valores? Esses valores, eles são analisados isoladamente, certo? Vamos adiante aqui para que a gente possa entender. Então, pessoal, o subproblema 0 é o passo 1 que a gente fez, certo?
Nesse passo 1, a gente, como repetidamente estou explicando, a gente aplicou exclusivamente os métodos que a gente aprendeu lá na primeira parte da disciplina, gráfico simplex, ou software. E a gente encontrou esses 3 valores aqui, ó. O valor da função objetivo, que foi obtido a partir das minhas variáveis de decisão. Então, x1 foi igual a 1,33 e x2 igual a 5,33. Então, eu vou precisar analisar, encontrar valores inteiros para as minhas 2 variáveis de decisão. Então, eu vou começar analisando, primeiro, a minha variável x1. Como eu tenho 2 variáveis para análise, eu começo analisando primeiro a minha variável x1, por uma ordem de sequência, digamos assim. Então, para essa minha variável x1, eu tenho 2 alternativas. Quando esse x1 pode ser 1 ou pode ser 2. Então, meus subproblemas, que eu chamo de subproblema 1 e subproblema 2, é quando esse meu x1 ele é menor ou igual que 1 ou maior ou igual que 2. O que vocês poderiam perguntar, professor, por que ficou essa restrição de menor ou igual ou maior ou igual? É o seguinte, uma vez que a gente define essa restrição, por exemplo, se eu definir para x1, que é menor ou igual que 1, a desigualdade de menor ou igual, para outra desigualdade dessa referente a essa variável de decisão, precisa ser o sinal oposto. Se aqui for de menor ou igual, a outra será de maior ou igual. Além disso, uma vez definida essa ordem das desigualdades, elas precisam ser mantidas até o final do meu modelo. E o que é que eu faço agora? O que vai ser o meu subproblema 1? Esse meu número inteiro deveria ser menor ou igual que 1. Ele passa a fazer parte da minha restrição agora, certo? Porque eu passo a alimentar a minha função objetivo para que essa minha variável de decisão passe a ter o valor de menor ou igual que 1. Então, ao resolver esse novo problema, agora com minhas restrições apresentando mais uma restrição, que é x1 menor ou igual que 1, a solução do problema que eu encontro é valor da função objetivo igual a 31,6, x1 igual a 1, que é o que eu queria encontrar. E meu x2 aqui ficou 5,57. O outro resultado que eu podia encontrar, eu chamei de problema 2. Lembrando que eu estou analisando essa situação aqui, ó, o meu x1, que ele podia ser tanto 1 como 2. O meu problema 1 foi quando ele foi menor ou igual que 1. O meu problema 2 é quando ele é maior ou igual que 2. Então, eu insiro essa desigualdade aqui, ó, x1 maior ou igual que 2, nas minhas restrições. Ao inserir nas minhas restrições, eu calculo novamente esse modelo, utilizando os métodos que a gente aprendeu lá na primeira parte da disciplina. Fazendo isso, eu encontro o valor da minha função objetivo, que é igual a 28, encontro que meu x1 é igual a 2, e encontro que meu x2 é igual a 4. Então, ao rodar esses dois primeiros subproblemas, o que é que a gente visualiza? Primeiro, que para esse problema número 1 aqui, ó, eu encontrei que x1 foi igual a 1, ou seja, é uma variável de decisão inteira, só que meu x2 foi igual a 5,57. Opa, não é uma variável de decisão inteira. Se não é uma variável de decisão inteira, eu preciso desenvolver uma ramificação para esse subproblema aqui, certo? E para o meu problema número 2, os dois valores que eu encontrei para as minhas variáveis de decisão foram valores inteiros. Como são valores inteiros, é uma solução possível para o meu problema de programação inteira. Logo, para esse problema de número 2, eu não preciso introduzir uma nova ramificação. Aí eu abro para vocês, com base nessa primeira explicação, se vocês conseguiram captar. É um pouco, digamos assim, um pouco confuso, mas eu quero ver primeiro esse entendimento de vocês, se vocês conseguiram captar.
Professor, então, toda vez, se, por exemplo, nesse caso, as duas tivessem ficado com valores aí quebrados, a gente ia ter que fazer tudo de novo para S2. Como é que é? Ia ter que repetir todo o processo de novo? Ó, exatamente. Então, vamos lá. Quem é que tá falando? Só para dar os créditos. É a Késia. Então, Kézia, por exemplo, para o meu problema 1, que é a minha primeira ramificação, eu encontrei um valor que não é um problema, não é um número inteiro, certo? Então aqui eu vou ter que inserir uma ramificação para esse problema aqui, porque como eu falei lá no início, o algoritmo só para quando as duas variáveis ou os dois lados eles apresentam números inteiros ou não tem como apresentar soluções melhores. Então, para esse caso aqui, ó, é ainda possível que a gente encontre soluções melhores. Então, é por isso que a gente precisa fazer essa ramificação. Para esse segundo caso aqui, já foram soluções inteiras. Então, a gente já pode parar. Em cima do que você falou, se, por exemplo, ao invés de ser 4, fosse 4,3, a gente precisaria inserir outras ramificações. Porque esse 4,3 ele poderia ser tanto 4 como 5. Então o algoritmo ele só para quando a gente encontra esse número inteiro para as variáveis de decisão. Não sei se eu consegui te responder. Beleza, professor, entendi sim. Entendeu? Professor, esse método, eu não sei se eu entendi direito, mas vamos supor que X1 e X2 fossem, por exemplo, quantidades de carrinho que uma fábrica, sei lá, X1 quantidades de carrinho que uma fábrica de brinquedos poderia produzir, e X2 quantidades de motocicletas de brinquedo. Não teria como a gente pesquisando o resultado, produzir 1,33 de unidade de carrinho, né? Aí seria o ideal a gente procurar um número inteiro, ou seja, ou 1, ou 2, ou 3, que facilitaria na produção, né? Isso daí já ajudaria bastante. Isso. Em cima do que você falou, desse exemplo dos carrinhos, por exemplo, quando a gente está trabalhando com produção, e principalmente, vamos supor, um estoque de segurança, a gente arredonda sempre para mais. Entendeu? Essa questão do arredondamento, ela acaba sendo importante para problemas que a gente sabe que o ideal seja arredondar para mais. Nesse caso, se enquadra nesses exemplos que você está dando. Mas, por exemplo, quando a gente tem um problema, sei lá, de minimização, por exemplo, o ideal é que a gente aumente ou diminui. Então, para que esse método ele é desenvolvido para que não tenha essa ambiguidade, para que não gere dúvida de que eu devo arredondar para mais ou para menos, para que eu seja, digamos assim, o mais objetivo e o mais certeiro possível. Mas a gente sabe que para alguns problemas, né, a gente já sabe que é necessário ou arredondar para mais ou arredondar para menos, dependendo das condições de cada um. O que eu estou apresentando aqui para vocês é esse método que é utilizado para resolver esses problemas de programação inteira, para problemas de programação binária, porque mais na frente eu vou mostrar o software para vocês. E o software ele já faz isso automaticamente. Só como a gente está numa disciplina, né, digamos assim, da graduação, é necessário que a gente apresente como é a interação que o software faz para poder chegar a esse resultado, ao resultado ótimo. Tranquilo? Tranquilo, professor. Tranquilo. Deixa eu só colocar aqui meu notebook na tomada, só um instante. Beleza. Então vamos lá. Para esse subproblema número 2, vocês já sabem que a gente para aqui, né? Porque encontrou dois valores inteiros. Só que para o meu problema, subproblema número 1, a gente não encontrou um valor inteiro, né? Dois valores inteiros, no caso para x1 e x2. Então a gente precisa encontrar as ramificações desse subproblema, fazer uma nova interação tentando encontrar esses valores inteiros. Então é justamente o que a gente faz aqui.
quem a gente está tentando, digamos assim, transformar em número inteiro nesse subproblema número 1 é 5,57. Então a gente transforma esse subproblema número 1 em outros dois problemas. É isso que eu fiz para vocês aqui, ó. O S3, que eu estou mostrando para vocês, o S3 e o S4. Por que 5 e por que 6, para quem está chegando agora? Porque, por exemplo, 5,57. Se eu quero um número inteiro, esse número ele pode ser tanto 5 como pode ser 6. Qual vai ser o sentido dessa desigualdade? Eu preciso repetir o sentido que eu coloquei na minha primeira interação. Por isso que fica menor ou igual que 5, maior ou igual que 6. Então a gente vai colocar essa nova restrição, como eu falei para vocês, esse limite que a gente insere, ele passa a fazer parte das restrições. Então ele entra aqui, ó, x2 menor ou igual que 5. Só que uma coisa importante, como ele é um subproblema do problema número 1, a gente também precisa deixar aqui a restrição que a gente colocou no subproblema número 1. Então, só lembrando, a gente colocou aqui, ó, no nosso problema número 1, essa restrição aqui, ó, x1 menor ou igual que 1, porque podia ser tanto 1 como 2. Para esse caso, foi menor ou igual que 1. Para esse caso, a gente está introduzindo menor ou igual que 5. Só que a gente precisa manter a restrição do problema anterior. Então, resolvendo esse problema pelos métodos que a gente aprendeu na primeira parte da disciplina, a gente encontra que o valor da função objetivo foi igual a 29 e que os valores das minhas variáveis de decisão foram igual a 1, para x1 foi igual a 1 e para x2 foi igual a 5. Quando a gente analisa o outro subproblema, a outra ramificação que é gerada, que é para valores de x2 maior ou igual que 6, a gente também insere nas nossas restrições, lembrando que a gente mantém a nossa restrição anterior. Essa restrição aqui, pessoal, é x1 menor ou igual que 1, porque é uma ramificação disso aqui, depois eu conserto. Então, para esse problema aqui, ó, o valor da função objetivo que a gente encontra é 31,6, meu x1 igual a 0,4 e meu x2 é igual a 6. Aí o que é que a gente observa? Que para esse subproblema 3 aqui, ó, a gente encontrou números inteiros para as duas variáveis de decisão. Então, se a gente encontrou números inteiros, é uma solução que pode ser uma solução ótima para o meu problema. Já para a solução número 4, a gente encontrou um número que não é inteiro. x1 foi igual a 0,4. Então, o que é que a gente vai precisar fazer? A gente vai precisar encontrar uma nova ramificação para esse subgrupo aqui de soluções, tentando encontrar essa solução ótima que apresenta as soluções inteiras, essa última interação. O que é que tem de novo em relação ao slide anterior, né? Que a gente insere a restrição nova, para esse caso 5, mas a gente precisa manter a restrição que é oriunda do subproblema anterior. Então, o que é que a gente vai precisar fazer? Para S3 aqui a gente para, mas para S4 a gente vai precisar fazer uma nova ramificação. Pergunta: deu para entender essa segunda interação aí? Tranquilo? Tranquilo, professor. Beleza. Então, uma vez quando a gente consegue entender como funciona a primeira interação, a gente consegue entender todas as outras, né? Porque elas seguem o mesmo padrão. Então, o que a gente vai precisar fazer agora? Para essa solução de número 4, a gente vai precisar encontrar novas ramificações. Por quê? Porque x1 aqui foi igual a 0,4. E quais vão ser essas ramificações? Quando x1 ele é menor ou igual que 0, ou quando x1 é maior ou igual que 1. Então é isso que a gente está fazendo agora. Ó. A gente está analisando agora quando x1 é igual a 0,4. Então a minha primeira restrição é quando x1 é menor ou igual que 0. E o que é que a gente faz? Insere essa nova
restrição aqui, ó, x1 menor ou igual que zero. O que eu chamo a atenção é que, mais uma vez, a gente precisa manter as duas restrições dos subproblemas anteriores. Então é só a gente seguir, ó, essa escala aqui, ó, essa linha. Esse é o problema 0, esse é o problema 1, esse é o problema 4, esse é o problema 5 que nós estamos trabalhando. Então esse problema 5 vai depender da restrição do problema 4, que é x2 maior ou igual que 6, que vai depender da restrição do problema 1, que é x1 menor ou igual que 1. Então por isso que as duas restrições, elas são mantidas e a gente insere a nova restrição. Então, para essa situação, o valor da função objetivo foi igual a 31,43, meu x1 foi igual a 0 e meu x2 foi igual a 6,29. Para a minha segunda ramificação desse subproblema, em que meu x1 é maior ou igual que 1, tanto pelo método gráfico, tanto pelo método simplex, a gente apresenta uma solução infactível. Porque quando é que aparece uma solução infactível? Quando as restrições que eu possuo, elas acabam gerando digamos assim, um loop. E o meu problema, ele fica como se fosse girando em círculos. Ou seja, ele não consegue sair daquela situação. E quando ele não consegue sair daquela situação, a gente chama de solução infactível. Então, quando a gente tem uma solução infactível, o problema não tem como mais ter uma ramificação para nesse subproblema de número 6. Em contrapartida, para o meu problema de número 5, a gente observa que x1 foi igual a 0, beleza, mas meu x2 foi igual a 6,29. Como 6,29 não é um número inteiro, é necessário encontrar uma nova solução. É preciso fazer uma nova interação. E de como vai ser essa interação? Pode ser duas ramificações para valores menores ou iguais que 6 ou maiores ou iguais que 7. E é isso que a gente está fazendo aqui agora. A gente está analisando justamente esse 6,29, que é um número contínuo, não é o número inteiro, repetindo o mesmo processo. Então, esse 6,29 ele pode assumir dois valores, 6 ou 7. Ou seja, meu x2 pode ser menor ou igual que 6 ou maior ou igual que 7. Ah, professor, não lembra porque a desigualdade ficou desse jeito. Porque ela precisa manter o padrão que foi estabelecido lá para o meu subproblema número 1. Então, a gente insere essa minha condição dentro das minhas restrições. Então, eu inseri aqui, ó, em vermelho, x2 menor ou igual que 6. E mantenho essas que estão em azul, são todas as outras restrições que apareceram antes. x1 menor ou igual que 0, x2 maior ou igual que 6, x1 menor ou igual que 1, até chegar nisso. Quando a gente roda esse modelo, a gente encontra que o valor da função objetivo foi igual a 30, que os valores das variáveis de decisão foi x1 igual a 0 e x2 igual a 6. Então a gente observa aqui que a gente encontrou números inteiros para as duas variáveis. Quando a gente analisa o outro problema, x2 maior ou igual que 7, inserindo essa restrição aqui, que a gente roda esse modelo, a gente entra novamente em um loop, porque as restrições elas acabam sendo mutuamente excludentes. Quando elas são mutuamente excludentes, temos uma solução infactível. Então, quando a gente se depara com essa situação em que nós temos uma solução infactível, que não é mais possível que tenhamos outras ramificações, e quando encontramos que as minhas variáveis de decisão foram todas inteiras, a gente para de rodar esse algoritmo e a gente agora precisa escolher qual é a solução ótima. Então, justamente, o algoritmo me trouxe todos esses subproblemas, certo? E a gente agora precisa analisar entre esses subproblemas quais são as eventuais soluções possíveis para o meu problema. E a partir disso, encontrar a solução ótima. Para o meu subproblema número 1,
nós temos aqui a variável x2 como sendo 5,57. Logo, não pode ser uma solução para o meu problema. O meu subproblema número 2, ele apresenta as duas variáveis de decisão como sendo números inteiros. Logo, pode ser uma solução possível para o meu problema. Meu subproblema número 3 apresenta as duas variáveis de decisão como sendo inteiras. Então, pode ser uma solução possível para o meu problema. Subproblema número 4. A minha variável de decisão x1 é igual a 0,4, ou seja, não é inteira. Como não é inteira, não pode ser uma solução viável. Subproblema número 5. x2 igual a 6,29. Não pode ser uma solução factível. Subproblema número 6. A gente viu que era uma solução infactível em função do loop que era criado pelas variáveis, pelas restrições. Meu subproblema número 7. As duas variáveis apresentam números inteiros. Se elas apresentam números inteiros, elas podem ser uma solução possível. Então, entre todos esses subproblemas que eu criei, as soluções que eu obtive, as soluções possíveis são subproblema 2, subproblema 3 e subproblema 7. E a gente escolhe aquela solução que vai minimizar ou maximizar a minha função objetiva. Para esse problema, nós temos uma função objetiva que deseja a maximização. Então, como ela deseja a maximização, o valor da minha função objetiva vai ser z igual a 30, meu x1 igual a 0 e meu x2 igual a 6. Então, nós chegamos aqui à solução ótima e à resolução desse problema. Esse, pessoal, é o resultado final que a gente pode encontrar utilizando esse algoritmo, tanto para os modelos de programação inteira, quanto para os problemas de programação binária. Pergunto para vocês, deu para entender o método? É preciso explicar algum ponto novamente? Ficou alguma dúvida com relação a alguma situação? Se ficou, dê esse retorno aí no chat que a gente resolve. Não, se fosse para minimizar, o processo seguiria o mesmo processo. O que mudaria seria nessa etapa final, né? Que a gente precisaria escolher o menor valor da função objetiva, ou seja, o menor valor de z. Então, se fosse um problema de minimização, o menor valor possível seria z igual a 28. E minhas variáveis de decisão seriam x1 igual a 2 e x2 igual a 4. Tranquilo, Fabiano? A diferença só seria essa, porque o método, o algoritmo, as interações, elas funcionam da mesma maneira, tanto para problemas de maximização quanto para problemas de minimização. O que vai mudar justamente a escolha nesse momento final, que você vai precisar, para o problema de minimização, escolher o menor valor, para o problema de maximização, escolher o maior valor. Tranquilo? Professor, eu estou só com uma dúvida em relação à solução infactível ali. No caso, aquela última lá, a última é x maior ou igual a 7. Essa é uma solução infactível também, é? Não, essa daqui foi uma solução infactível. Por quê? Porque quando eu rodei pelo software e gerou um erro, e o erro que foi gerado é o loop. Esse loop ele foi gerado porque as minhas restrições elas acabavam criando um ciclo vicioso, né? E que o problema não conseguia sair dessa situação. Então, quando o problema ele não consegue sair dessa solução, não existe uma solução factível para esse conjunto aqui de restrições. Certo? Ah, entendi. Então, o programa que avisa, né? Se a solução é infactível ou não. Se você for fazer pelo programa, o programa vai avisar. Se você for fazer pelo método simplex ou pelo método gráfico, você vai visualizar isso quando você faz os cálculos. Certo? Entendi, beleza. Tranquilo? Lembrando, pessoal, que a resolução desses problemas, eles são feitos com base no que a gente aprendeu na primeira parte da disciplina. Simplex e gráfico, método gráfico. Mas, como eu preciso ter uma resolução rápida, obviamente que eu não vou fazer essa resolução com base nesses métodos, né, que eu vou perder tempo. Então eu jogo no software,
esses modelos de programação linear e ele vai gerar o resultado. E aí eu consigo fazer essa identificação, essa visualização, e quando gera uma solução infactível, o próprio software ele já avisa para a gente. Tranquilo? Tranquilo. Professor, eu tenho só mais uma dúvida em relação a programas que fazem esse tipo de cálculo. Existe algum programa em que ele faça esse cálculo e já dê, por exemplo, aquelas 3 últimas possíveis soluções, todas assim, lado a lado, igual essas aí? Isso, essas soluções possíveis? Existe algum tipo ou a gente tem que fazer mesmo? Não, tem um lindo. Eu vou apresentar já para vocês como é tranquilo beleza. o software. Beleza? Obviamente que tem outros softwares, né, que também fazem. Mas para essa parte de programação linear, programação inteira e programação binária, eu sempre utilizo o Lindo, porque eu acho muito rápido, muito fácil, e ele gera o resultado para a gente bem tranquilo. Certo? Beleza, professor, valeu. Pronto. Agora a gente finalizou como funciona o algoritmo para a gente encontrar a solução ótima, né? Para chegar nesse resultado final. Agora a gente vai para a parte tranquila, né? A parte boa, que é a parte do software, né? Eu não sei quem falou agora, porque eu não consigo ver quem fala, mas é a parte que a gente vai ver agora, né? Como no software é tranquilo de resolver esses problemas. No caso foi o Guilherme, né? Então a gente vai agora para o software e vai ver como o software ele gera automaticamente esse resultado aqui para a gente, a solução ótima. Então antes de partir para o software, o Fabiano já deu retorno, o Guilherme já deu retorno, mas como tem outras pessoas na turma, eu queria ver se esse processo, essa interação que foi realizada, se deu para ficar claro para todo mundo. Se não ficou, para alguém que chegou depois, eu consigo fazer uma explicação bem rápida para vocês tentarem captar, tentarem entender, e depois assistindo a aula, acho que também dá para entender perfeitamente. Mas deem esse retorno. Sim, aí, professor. Valeu. A gente entendeu sim, né? A gente também dá uma olhada na aula depois de novo, nessa explicação, só para dar uma garantida, né? Pronto, beleza. Então, a gente aqui, como a gente fez também na primeira parte da disciplina, né? Eu ensino para vocês, eu mostro para vocês como funcionam as interações. Então, para o modelo de programação linear, a gente viu o conjunto de interações que existiam lá no Simplex até chegar na solução ótima. E depois a gente foi para o software e viu como o software dá os resultados rapidamente para a gente. E a gente agora trabalhou com programação inteira, viu inteira e binária, porque se aplica aos dois. Viu como como funcionam as interações até chegar na solução ótima. E o que agora a gente vai ver é o software. Como esse resultado ele é gerado no software e como a gente pode fazer com que seja gerado no software. Então, o software que a gente está trabalhando, pessoal, é o software Lindo. Algumas aulas atrás eu apresentei algumas regras para vocês, relembrando que essas regras elas estão lá no SIGA, assim como o tutorial de como baixar o software e um vídeo de como inserir a sintaxe no software. Então tá tudo lá no SIGA. Caso vocês tenham interesse, né, em baixar, repito, é um software simples, é um software tranquilo, que se aproxima muito da interface de um bloco de notas. Então acelera bastante quando a gente está resolvendo alguns problemas. Então o que eu queria relembrar para vocês daquelas regras que a gente apresentou, são duas delas, né? É justamente o que vai diferenciar os modelos de programação inteira e binária dos modelos de programação linear. Então, quando a gente tem um modelo de programação inteira, é necessário que ao final da inserção da sintaxe que a gente faz no software, a gente determine ou diga para o software de que aquelas variáveis são variáveis inteiras. E como a gente faz isso? Ao final do terceiro elemento, que é o elemento end, que finaliza o modelo, a gente precisa inserir o comando dim para indicar que é uma variável do tipo inteira e inserir o nome das variáveis de decisão que são inteiras. Você pode fazer dessa forma, ou se todas as variáveis de decisão que existem no seu modelo forem do tipo
inteira, você insere o DIN e insere o número de variáveis de decisão que existe no modelo. Por exemplo, se eu tenho 4 variáveis de decisão, 4 variáveis do tipo inteira, eu insiro o comando DIN e o número 4, porque o software vai entender que as minhas 4 variáveis de decisão são do tipo inteira. Essa foi a regra número 10 que eu apresentei para vocês com relação aos problemas do tipo inteiro, modelos de programação do tipo inteiro. Com relação à regra de número 11, ela se refere aos modelos de programação binária. Então, mesmo esquema. Ao final do último elemento, que é o elemento end, que finaliza o modelo, a gente precisa explicar para o software, fazer com que ele entenda que as minhas variáveis de decisão são do tipo binária. Então a gente insere esse comando aqui, ó, int, e o nome dessas variáveis de decisão. Ou insere o comando int e insere o número de variáveis de decisão que a gente possui. Regras importantes. Se é do tipo binária, comando int. Se é do tipo inteira, comando DIN após o último elemento do software. Só para a gente relembrar essas regras que são o que tem de diferente em relação ao que a gente aprendeu na inserção da sintaxe para os modelos de programação linear. Então, introduzindo a sintaxe no software, vou relembrando para vocês alguns pontos. Então, quando a gente insere a exclamação, é porque a gente vai inserir algum comentário, né? Então eu coloco essas igualdades aqui só para ficar delimitado o nome função objetivo. Mas essas igualdades aqui, elas são entendidas como comentários, assim como o nome função objetivo, porque tudo que vem após a exclamação é compreendido como comentário pelo software. Nós temos aqui o nosso primeiro elemento, que é o maximizar 4x1 mais 5x2, que é a minha função objetivo, né? Que é o objetivo de maximizar. Então vocês observam que não existe nenhuma igualdade, não existe nada, apenas a indicação se é de maximizar ou minimizar, e as minhas variáveis de decisão e as constantes que as acompanham. Depois disso aparecem as restrições. Então, para ficar mais organizado, eu ensino mais uma vez a exclamação para introduzir o nome restrições aqui, né? Para indicar que abaixo disso vão aparecer as restrições. Então nós temos aqui o segundo elemento, o ST, e abaixo são as restrições. 5x1 mais 7x2 menor ou igual a 44. Lembrando que as restrições de menor ou igual ou maior ou igual são inseridas dessa forma aqui, ó, essa restrição de menor ou igual, essa aqui é a restrição o sinal de maior ou igual, eles são inseridos dessa forma. Outro detalhe importante, que o nome que eu escolhi para as minhas variáveis de decisão na função objetivo, eles precisam ser os mesmos das minhas restrições. Então, relembrando algumas regras básicas do software. E meu terceiro elemento aqui, ó, que é o comando end, indicando que eu estou finalizando o meu modelo. Só que eu quero dizer para ele que as minhas duas variáveis de decisão, x1 e x2, elas são do tipo inteiras. Então eu insiro meu comando DIN e indico 2, porque ele vai entender que as minhas duas variáveis de decisão são do tipo inteira. Se eu quisesse colocar DIN x1 e abaixo DIN x2, também daria o mesmo resultado. Então é uma sintaxe bem simples, que em 2 minutos, 1 minuto você coloca, e depois que colocar você pede para rodar o modelo, e ao rodar o modelo você chega nesse relatório de resolução aqui, que vocês mais ou menos já estão acostumados. Então primeiro, o valor da minha função objetivo, que foi igual a 30, o valor indica os valores das minhas variáveis de decisão. Então para x1 foi igual a 0 e para x2 foi igual a 6. Então o valor de x1 igual a 0 e x2 foi igual a 6. Essas duas variáveis de decisão iguais a 0 e iguais a 6, igual a 6, fez com que o valor da minha função objetivo fosse igual a 30. Para os modelos de programação binária e inteira, o custo reduzido e o dual price
eles não nos trazem nenhuma informação. Eles não são importantes. Diferente do modelo de programação linear, em que o custo reduzido e o dual price, eles são importantes. Então, quando nós temos um modelo de programação inteiro binária, o custo reduzido não interessa para a gente no relatório de resolução e o dual price também não interessa. Outra informação importante aqui, ó, é a folga ou excesso, slack ou surplus, que elas indicam o quanto a capacidade da restrição ela está sendo utilizada ou não. Como nós temos 3 restrições de menor ou igual, nós vamos ter folga nas restrições. Para a primeira restrição, nós vamos ter uma folga de 2, para a restrição de número 2, uma folga de 15, e para a restrição de número 6, uma folga de 6. Então, quando a gente analisa os resultados que foram encontrados pelo software, o valor da função objetiva igual a 30, o valor de x1 igual a 0, o valor de x2 igual a 2, a gente vê que é exatamente o mesmo resultado encontrado pelo algoritmo, né? Pelo algoritmo de branch and bound que a gente utilizou para encontrar de maneira mais mecanizada. Então, para essa aula de hoje, a gente aprendeu primeiro como é o passo a passo até chegar na solução ótima a partir do algoritmo de branch and bound, que funciona com base no método, inicialmente no método da relaxação linear, que a gente viu que também é outro método exclusivo, quando ele é analisado exclusivamente, utilizado para resolver os modelos de programação inteira. E a gente viu como é tranquilo introduzir essa sintaxe dentro do software e como é fácil chegar ao resultado final, né? Como é fácil chegar à solução ótima. Então, dando um apanhado do que a gente trabalhou hoje, a gente trabalhou inicialmente, fez a distinção do que era um modelo de programação inteira e um modelo de programação binária, principalmente em comparação ao modelo de programação linear, repetindo que o modelo de programação inteira, os valores assumidos pelas variáveis de decisão são valores inteiros. Para os modelos de programação linear, binário, os valores assumidos são apenas 2, 0 ou 1, fazer ou não fazer. A gente viu os métodos de resolução para desenvolver esses modelos, né, modelo de programação inteira e programação binária. Aprendeu 2 métodos, o método de relaxação linear, que é quando você utiliza os métodos da primeira parte da disciplina, gráfico, simplex, ou utiliza um software para chegar nesse resultado ótimo. Só que qual é o problema do método de relaxação linear? Esse método de relaxação linear, o problema dele é que às vezes ele não chega no resultado, digamos assim, no melhor resultado possível, e é necessário que se faça um arredondamento. Já o método de branch and bound, ele traz um conjunto de interações partindo de uma solução inicial para que a gente consiga encontrar uma solução precisa, uma solução ótima. E a gente viu agora no final o software lindo, que ele dá o resultado diretamente para a gente. Então, só lendo aqui o que o Guilherme falou, então o lindo já dá o resultado direto. Pensei que ele ia mostrar as outras alternativas, mas no fim, como elas são irrelevantes, ele já falou que o resultado ótimo. Exatamente, Guilherme. Ele dá a melhor solução possível para aquele problema. Ele já dá o resultado ótimo para aquele problema. Certo? Então, aproveitando esse comentário do Guilherme, eu pergunto se vocês têm mais alguma dúvida, se deu para ficar claro qual foi o entendimento, assim, de uma maneira mais ampla, assim, se vocês conseguiram captar os conteúdos que foram trabalhados hoje, a programação inteira, binária, o método de resolução e a inserção da sintaxe no software. Então eu abro para vocês, para questionamentos, apontamentos, dúvidas, comentários, podem ficar à vontade. Então o Guilherme aqui já deu retorno. Exatamente, a análise dos resultados é bem menor. Tranquilo para todo mundo? Tudo tranquilo, professor. Então eu vou só
como já tem mais gente na turma agora, aqui nesta aula, eu vou só repassar qual é o cronograma dessa segunda parte da disciplina. Hoje a gente trabalhou com essa parte mais básica da programação inteira. Então na próxima semana a gente vai trabalhar com dois exemplos que são muito utilizados da programação binária, só que a gente vai trabalhar exclusivamente no software, para a gente finalizar esse conteúdo. E após a aula do dia 17, são esses dois exemplos, a gente vai ter a primeira lista. Depois disso a gente vai trabalhar no dia 24 com programação linear e nos dias 31 e 7 com programação dinâmica determinística e dinâmica estocástica, respectivamente. E após a aula do dia 7 vamos ter uma segunda lista. E a média dessas duas listas vai ser a segunda nota da disciplina. Com relação à primeira nota da disciplina, assim que corrigir eu já lanço no sistema para que vocês possam visualizar. Tranquilo, pessoal? Alguma dúvida? Tudo certo, professor.